Estamos no programa Espaço Aberto, a sua história passa por aqui. Meu nome é Hermélio Silva, sou natural de Rondonópolis, Mato Grosso, sou graduado em marketing, escritor e membro cofundador da Academia Rondônopolitana de Letras. Hoje nós temos a honra de receber aqui o professor, escritor e pastor Isaías Dias. Pastor Isaías, fique à vontade, se apresente. O meu nome é Isaías Dias, como me conhecem, né? Eu sou natural do Maranhão, vim para o Mato Grosso há 40 anos atrás, aqui para Rondonópolis. Estou aqui até hoje. Né? O senhor falou que é do Maranhão. Qual cidade do Maranhão? Sou de São Domingos do Maranhão, a cidade, né? Mas eu sou do interior de São Domingos. Um distrito de São Domingos. É um distrito, né? De São Domingos que chama Porto Alegre. Porto Alegre. São Domingos fica perto de onde? Fica perto da capital? Fica no centro ali do Maranhão, perto de Presidente Dutra e Colinas, né? Faz divisa, Baixão Grande. Legal. Pastor, a vida era dura, de muito trabalho lá no Maranhão, e eu trouxe uma frase que eu pensei de uma entrevista que nós fizemos no passado, que o seu pai fala bem assim, abre aspas, deixa o menino estudar, fecha aspas. E aí? O senhor estudou? A gente morava na roça, né? Na roça e trabalho muito pesado. Meu pai trabalha de abeia, né? Abeia, quando você trabalha com o dono da terra e no final o dono da terra fica com tudo e diz que é abeia, né? Então era isso que acontecia na vida, né? E quando meu pai ia resolver os problemas com a terra, ficava com tudo, porque a conta estava lá para pagar. Meio parecido com os primórdios aqui do Mato Grosso, né? Que é meieiro, né? Mas leva tudo. 50% do lucro, mas deve a farinha, deve o arroz, deve o óleo de comestível que comprou tudo do dono da fazenda, no final está devendo. Está devendo. Então acontecia isso. Então meu pai na roça, e ele tinha uma vontade que os seus filhos se formassem, né? A gente era pequenininho ainda, mas ele queria ensinar. Meu pai também era professor, né? E ele ensinava pelo menos o beabá e as 4 operações de matemática. Porque naquele tempo não tinha professor como nós temos hoje, né? Então, quem sabia ler e escrever e as 4 operações era sabido, né? Chamado sabido, né? E meu pai tinha aquele desejo que nós tivesse gosto por estudo, né? Então, eu, para não ir na roça com ele, porque o negócio sol muito quente e tal, aí eu inventava de estar com o livro estudando na mão, né? Pegava o livro e ficava estudando. Estudando ou olhando as figurinhas? Olhando, né? Não, fazendo o que estava estudando, né? Querendo enrolar o velho, né? Aí, ele via tomar tabuada. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Porque ele era professor, né? Você falou. Aí, quando ele ia para a roça, pegava a enxada e tal, levava meus irmãos e eu ficava lá no livro. Aí, minha mãe, tu não vai levar o Isaías não, menino? Ô, homem. Aí, meu pai disse, deixa o menino estudar. Nessa época, já tinha um olhar para a Bíblia ou não? Não, meu pai, quando eu nasci, nosso lar já frequentava a igreja batista. Era cristão, né? Já lia a Bíblia, então, desde pequeno. Usava a Bíblia como esse subterfúgio para não ir para a roça? Também. Pegava do livro e ficava lá fazendo de conta que eu estava estudando. Aí meu pai saía, deixa o menino estudar, e eu pegava o livro, jogava para lá e ia brincar. E minha mãe, não, agora você vai estudar. Boa. Não consegui engambelar o pai, mas não a mãe. Ela pegava no pé. Então era assim que acontecia a nossa vida. Então eu comecei a pegar gosto pela leitura através disso aí, né? Muito bom. Devendo muito aos pais. Aos pais. Principalmente a mãe que descobriu malandragem, né, de garoto. Fez contabilidade, Aí passando o tempo, realmente eu continuei estudando. Fiz até a 4ª série, você tinha que fazer admissão para poder entrar no ginásio. É do meu tempo, hein, pastor? Aí depois do ginásio, você escolhia 3 cursos, que seria o normal para ser professor.
professor e tal. Ou científico, se você fosse continuar nos estudos, fazer uma carreira, né? E a contabilidade, que era um curso técnico, né? Que você ia trabalhar em escritório. E eu fiz contabilidade, eu fiquei por contabilidade. Eu terminei já com 18 anos, né? Na época. 18 anos seria já uma idade já avançada para Para terminar o curso, né? Mas, como o senhor falou, um curso técnico de segundo grau para a Universidade do Interior já era importantíssimo. Importantíssimo, tinha festa de formatura, rapaz, vinha até deputado para festa. Inclusive, o curso de contabilidade permitia você ser contador nessa época, né? Contador, mas nunca existiu a profissão de contador. Formou em contabilidade, foi parar em Campinas, São Paulo. Como foi? Campinas foi o seguinte, eu tinha um irmão lá, por parte de mãe, e ele ligou para mim dizendo que as possibilidades de Campinas eram muito boas, que tinha que ir para lá, tá? Se eu não queria, eu disse, opa, oportunidade. Aí, então, ele mandou o dinheiro para eu pagar passagem, ia de ônibus, naquele tempo o ônibus não tinha ar-condicionado, era só no... fumando dentro, aquele calorzão, coisa terrível, né? Muito legal. É bom falar isso para ver que hoje não se permite fumar que não seja público, né? Espaço público. Você sofria 3 dias de ônibus. Fumando juntos. E os caras fumando. E poeira. Ônibus, poeira, fedor. Meu Deus. Era terrível. Uma epopeia. Ele parar em Campinas. Aí sentiu o frio de Campinas. No primeiro ano mesmo de Campinas, eu tive vontade de voltar. Porque era tanto frio no dedão do pé, que eu quase não dormia à noite. Vestia 3, né, e cobria com cobertor. Chegava no trabalho, que eu era pedreiro, né, na época, sentava azulejo, e o azulejo tinha que colocar na água para molhar o azulejo, depois você pegar o azulejo, ou a massa e colocar na parede. Tudo gelado. Não tinha negócio de argamassa, hoje que passa e o cara faz. Era de um por um ali, sabe? Então, quando você ia meter a mão naquela água, isso congelava tudo. Meu Deus. Então, meter a mão na água para tirar o azulejo. Nossa, é terrível, né? Caramba. Continuou estudando em Campinas? Continuou estudando. Aí eu terminei e parei. Morei no Campos Elísio, na casa do meu irmão, né? Campos Elísio, dali nós fomos para Santa Rosa, onde nós compramos um terreno, do qual levei meus pais para lá. Depois, né? Legal. Fui buscar meus pais lá no Maranhão. Então foi a nossa epopeia até Campinas. Né? Muito bom. Em 1985, o garoto, jovem ainda, Isaías, veio parar em Rondonópolis, Mato Grosso. Em 85. Eu morei 6 anos em Campinas, na época. E casei com uma moça daqui, né? Tá aí a coincidência, porque veio para Rondonópolis. Aí acontece que a mãe dela deu o derrame, né? Morando em Rondonópolis. Em Gratinga, né? Só que aí ela paralisou e os filhos dela não cuidavam dela. Então, a minha esposa, na época, veio para cuidar dela. Quer dizer, ela veio de férias, só que não voltou mais, né? Eu fiquei preocupado, 1 mês sem a mulher, né? Aí liguei para ela e disse, não, é porque me aconteceu isso, assim, vem aqui. Eu vim, conheci aqui a região e optei por morar em Rondonópolis. E vim para cá. Inicialmente trabalhou de quê em Rondonópolis? Aqui só de pedreiro. Pedreiro, né? Pedreiro, mestre de obra, encarregado. Então, tudo um pouco. E aí o pedreiro tornou-se pastor. Conta essa trajetória para a gente aí. O pedreiro veio até os anos 90, até quase no ano 2000. Eu trabalhei 20 anos aqui em Rondonópolis, com pedreiro. Né? Consultor, né? Que eu construí aqui até aquele prédio da Angélica, não sei se você conhece, né? Prédio da Angélica. Já ouviu falar da Angélica? Já. Nós construímos ali, né, tudo. Tem muita casa aqui em Rondonópolis, nós construímos. E com esse período eu nunca parei de estudar, assim, em casa, né? Fiquei 20 anos fora de sala de aula, né? 20 anos.
Aquela sementinha de leitura lá da infância continuava. Continuava, eu escrevia, eu fazia minhas composições, fazia minhas coisas, né? E o negócio de ser pastor foi assim, um chamado de Deus, né? Porque Deus me chamou, eu era novo ainda para ser pastor, só que eu sempre resisti, né? Sempre resisti. E aí eu me tornei pastor agora em 2015, né? Porque aí a igreja me levou, eu tinha estudado, feito teologia, então aí eu aceitei o chamado, né? Que bom. Passei a ter o título de pastor, mas trabalhando como pastor. Que legal, bom. E o curso de letras? O curso de letras também nasceu porque eu tenho uma mulher que é muito especial, né? Uma gordinha, e ela prioriza muito os estudos. Inclusive, nossos filhos, ela pegava muito no pé para estudar. E eu não estava nem aí, porque eu ganhava bem como pedreiro, como construtor, né, tal. E ela fez isso aí, vamos fazer um concurso juntos. Não vou fazer concurso, não. Inclusive, eu fiz concurso não para professor, fiz concurso para vigilante da escola, né? Em 2000, passei no concurso. E ela passou para professora de história, Que é a professora Ludinha. E a Ludinha, depois que nós casamos, ela foi uma pessoa essencial. Eu casei em Rondonópolis com ela. E ela foi essencial naquilo que eu sou hoje, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que quem encontra uma mulher, encontra um tesouro, né? Uma mulher de verdade, né? Então, eu encontrei um tesouro na pessoa da minha esposa. Aí veio o escritor Isaías. Eu tenho anotado aqui que o Jacaré Gigante, Um Amor Além do Circo, não necessariamente nessa ordem, mas já são quantos livros? Como é que foi? Como é que é esse Amor Além do Circo? Divague aí sobre eles. Sobre a escrita, como eu falei para você, eu gostei da escrita desde criança, e dali eu nunca parei de escrever. E eu vou contar até uma historinha aqui, não sei se vai dar tempo. Fica à vontade. É que eu gostava do livro. O livro sempre foi... Eu sempre fui fã. Eu gosto do livro. Eu sou viciado em leitura. Isso é bom. Viciado em leitura, porque eu leio tudo, né? Tudo que você publica, eu leio. Tudo que os outros publicam, eu leio, sabe? É bom. Então, eu sou viciado. A recíproca é verdadeira, viu, pastor? Eu sei que saiu um poema do senhor ontem, ou hoje no Jornal Tribuna lá, sobre o sangue, alguma coisa assim, né? Sangue, eu nem lembro agora, parece que é o sol, bola de sangue. Bola de sangue, exatamente. Muito legal. Então, estava em mim a escrita, porque eu escrevia, eu fazia minhas composições, do meu jeito lá, né? Eu nem sabia fazer isso. Então, fui aprimorando isso, fui trabalhando isso, fazendo meus poemas, mas nunca publiquei nada. Nunca publiquei por falta de dinheiro mesmo. É coisa difícil. Isso é comum aqui para a gente. É, muito comum. E então eu estava com um livro de poesia para publicar, e eu estava fazendo letras lá na universidade, em 2006, que eu entrei na faculdade aqui. Na UFMT. Na UFMT. Hoje o UFR. Hoje o UFR. Entrei lá e eu queria publicar um livro. Aí, conversando com o professor, que eu ia trabalhar na escola, ele disse assim, rapaz, não faz isso não. Espera um pouquinho, quando você terminar a faculdade, aí você começa a publicar seu livro. Por quê? Porque aí você tem alguma coisa para dizer. Não, eu sou formado em letras, formado não sei o quê, aí já tem um currículo, o cara olha assim, o cara é o cara, né? Então, aí eu esperei, né? Em 2010 eu lancei meu primeiro livro, que era Azeite e a Farinha, que é um de poema, está esgotado. Depois eu lancei o Recomeço, que também está esgotado, né? Em 2015. E de lá para cá eu digo, vou publicar tudo que eu tenho escrito, que eu tenho uma gama de coisas para publicar ainda. E hoje estamos com 7 livros. Já tem 7 livros, né? Nós estamos mostrando aqui o Jacaré Gigante, uma história maravilhosa. Eu tive a honra de lê-lo, né? Inclusive vai sair o Pitoco, o Giripoca e a Fofinha. Vai estar no outro livro agora, Carlos da Terra. O personagem desse livro aqui, que essa cadela é famosa, uma história muito legal. Eu li a história, muito legal. E ela é a heroína do próximo livro. Olha só, é uma história que passa no Pantanal, muito legal.
Esse aqui é o livro mais recente do pastor, foi lançado agora na Feira de Literatura, em Rondonópolis, agora em setembro. Aí nós temos o Perfil de Mulher, uma ousadia do pastor aqui, né? Eu imagino que os irmãos devem puxar a orelha dele lá, eu imagino. Nós temos O Amor Jamais Acaba, né? Um trabalho também muito bonito, é um romance, né, pessoal? Romance, história legal. E nós temos aqui A Xalana do Adeus, que é uma história que passa no Pantanal, em Cáceres, em Corumbá. Tem uma dentista, filha de um fazendeiro. Eu estou falando porque sou editor do livro, eu tenho que ler por obrigação também, né? Uma história maravilhosa. Eu acho que talvez esse seja o melhor trabalho do meu ponto de vista do pastor Isaías, muito bom. Não li o último livro, o livro mais recente, né? Amor Além do Circo, que ele me contou por alto a história antes da publicação, mas imagino que, pelo que ele me contou, é uma história maravilhosa. Mas, pastor, conta para a gente de onde que vem esses pensamentos. Eu sei que você, desde os primórdios, está escrevendo, mas a história em si é um dom de Deus? Eu creio que Deus dá o dom para a gente, né? A gente tem o dom do Senhor, porque Ele quer que nós expressamos nossos dons para as pessoas, né? Como eu escrevia desde criança, gostava dos livros, eu comecei a criar minhas próprias histórias, né? Mas a história, ela nasce, por exemplo, Xalana do Adeus, ela nasceu assim, uma coisa simples. Eu estava lá em Cáceres, ali no cais, vendo aquelas xalana, Rio Paraguai, derrubando aquela coisa bonita. Aquela ponte maravilhosa. Muito linda, né? E, de repente, eu ia lá, porque a minha filha estudava lá, na Unemate, né? Quantos filhos tem, pastor? Vamos falar. Somos 5 filhos. 5. 2 meus, 3 meus, né? E 2 da minha esposa, a minha atual esposa. A professora então, nós somos 5 filhos. E aí, o senhor é o filho número qual dos seus irmãos? Eu sou o quinto. É o quinto. Quinto de quantos? De 8. De 8. Vamos voltar agora, então, lá para cá. Se você estava lá na praça com a sua filha. Aí, de repente, eu tive a ideia de criar essa história. Uma história fictícia mesmo. Não tem nada... Mas com informações reais de Cáceres, né? Porque eu sempre, nas minhas histórias, eu tenho a localização, né? O ambiente, né? Então, você trabalha aquilo lá. Então, eu criei essa história toda, quer dizer, toda história de ficção tem alguma coisa de real, né? Senão não fica bom, né? Esse aqui já é Rondonópolis, São Domingos do Maranhão. Fiz uma ligação, né? Já tem alguma coisa de mim, tem alguma coisa da minha pessoa nessa história. Uma paixão antiga que ficou lá em Maranhão, de criança. Não é tanto isso, mas eu tive a ideia de fazer isso. Você ficou bebê, né, pastor? É brincadeira, que eu li. Minha esposa dizia assim, Isaías, essa moça aqui. Conta direito, essa moça aqui não era tua namorada, não? Você vamos foi lá ver ela, lá em São Domingos do Maranhão? Engraçado que eu já levei ela 2 vezes. Legal. Então não é. Boa. Pastor, e aí vem o convite para pertencer à Academia Rondonópolis de Letras, a nossa famosa RL. E a gente está lá junto, né? Estou aprendendo com o senhor. Mas conta para nós lá. O senhor é vice-presidente, como é que está, como é que é? Não sou eu que vou contar agora, é um nosso confrade aqui. Fique à vontade. Eu entrei na academia por causa de vocês, né? Olha só. Naquele momento, né, alguém me indicou. Até o Vandermelo disse assim, por que você não entra na academia? Estão fazendo a inscrição. Nosso grande artista, Vandermelo, que está expondo hoje em São Paulo. São Paulo. Vandermelo é gente fina, né? Gente boa. Então ele disse assim, por que você não entra na academia? Entra como? Estão fazendo inscrição, vai lá. Aí eu fiz inscrição até com você, na Câmara Municipal. Né? Primeira vez que a gente se falou, Você falou, porque eu conhecia você só pelo livro, né? Não conhecia pessoalmente, assim, bater um papo. E foi lá onde nós começamos a ter a nossa amizade. Empatia, né? Legal. Então, dali eu fiz a inscrição e quando eu estava lá na escola, à noite, trabalhando, o Jacques Aguirre me liga e diz, é o seguinte, você agora pertence à Academia Rondonópolis de Letras. E eu?
Foi Você mesmo. selecionado, foi selecionado. Caramba, né? É uma homenagem muito grande para a gente. Bom. E de lá para cá, eu já fui vice-presidente com a Cidinha, né? Fui secretário com o Paulo. E agora estou vice-presidente com o Jeremil. Né? Muito bom. Qual que é a sua cadeira? Quem que é seu patrono? Minha cadeira é a 14, né? O patrono é muita responsabilidade para mim, que é o Rubem de Mendonça, né? Professor, historiador Rubem de Mendonça, isso, jornalista. Quando eu vi que era o Rubem Mendonça, o meu patrono, eu disse, caramba, que responsabilidade, né? De um autor sendo representado por Rubem Mendonça, né? E eu me sinto lisonjeado, né? De estar na academia, trabalhando juntamente com um grupo e representando esse patrono tão importante na literatura de Mato Grosso. Né? Que bom, que bom. E o musicista, o compositor? Como eu falei para você, né? A minha vida ela foi sempre moldada de contraste, né? Eu acho que o inimigo sempre quis atrapalhar alguma coisa que quisesse fazer. Digo inimigo porque sempre tem um inimigo, né? E um dia eu gostava de cantar na igreja, pegava meu violãozinho, e ali, durante os cânticos, né? Eu nunca tive uma voz de cantor, né? Eu sou teimoso, né? E eu cantei um hino na igreja lá, e de repente aquela pessoa, quando eu saí da igreja, a igreja Batista São Domingo, Maranhão, aí tinha uma senhora que era muito espiritual, e falou para mim, olha, Isaías, eu vou te dar um conselho. Se eu tivesse a voz igual a sua, eu não cantava na igreja. Que conselho, hein? Aí, caramba, aquele lá foi com uma paulada na minha cabeça. Uma paulada na minha cabeça. E eu fui e disse, eu vou abandonar a igreja. Não é por isso. Por isso eu não vou cantar mais. E eu quis sair da igreja, mas minha mãe era uma pessoa muito inteligente. Ela era analfabeta, mas ela tinha uma percepção muito grande. E eu não ia mais na igreja. Eu gostava de estar na igreja, até hoje. Né? Uma coisa boa, né? Recuperou hoje isso, né? Que bom. Aí minha mãe olhou para mim e disse, por que você não está aí? Eu já estava participando de uma banda da escola, como vocalista, ó. Caramba. Eu não servia para cantar na igreja, mas era vocalista de uma banda, né? Da escola. Né? Aí eu digo, o mundo lá fora dá mais valor para a gente do que a igreja dá valor. Então eu fiquei com aquilo na mente. Foi uma aprovação. Uma aprovação. Aí, de repente, minha mãe disse, por que você não é na igreja? Eu já estava lá pronto para a gente fazer o primeiro baile, na época, era aqueles bailão, tocando, cantando. Televisão incentivava, o pessoal gostava, a meninada, a mocinha, sabe? Cara, eu era um cara, né? Aí minha mãe disse assim... essa época do amor, mas acaba não, né? Aí, rapaz, minha mãe disse, você não vai pegar aí por quê? Porque eu lá não me serve, né? Eu canto feio, né? Tem voz de taquara rachada. Aí minha mãe disse assim, então você vai fazer a vontade do diabo? Caramba. Aí eu disse, não, fazer a vontade do diabo não. Mas se você não voltar para isso, você está fazendo. Aí foi onde eu compus a minha primeira música. Quando eu voltei para a igreja, eu já fui com violão. E agora eu vou cantar uma música da minha autoria. Melodia sua. Melodia e letra. Né? Boa. Aí cantei, todo mundo gostou. É aqui onde eu vou ficar. Pastor, qual que é essa igreja hoje? Onde que é? Eu sempre pertenci ao pastor lá em São José do Povo. Nossa cidade vizinha, né? Vizinha, eu cheguei lá, não tinha igreja. Nós começamos um trabalho de evangelização ali. E dali nós fundamos a igreja. Hoje tem um prédio, né, muito bonito lá na cidade. Inclusive, graças a Deus, foi um dos prédios mais bonitos da cidade no começo, agora tem outros melhores. Viu? Bom, foi uma visão muito grande assim, de ver a cidade crescer. Né? Pastor, eu sou pastor. Nosso tempo está estourando aqui, eu já recebi um beliscão aqui do nosso editor. Passa uma mensagem para o nosso público e fique à vontade, pastor. Isso.
Eu só quero falar sobre aquilo que nós temos, né? Nós temos alguns livros, né? Alguns já esgotados, outros já vão fazer, mas eu quero passar uma mensagem que tudo aquilo que você pensar em ser ou fazer, como a palavra de Deus diz assim, né? Faça de todo o seu esforço, né? Se esforce, né? E a minha palavra para os nossos espectadores é que tudo que você pensar fazer, faça, né? Seja uma música, seja escrever uma poesia, seja lutar pela sua vida, estudar. Faça isso, porque futuramente você vai colher coisas boas, né? Para você mesmo, né? E também para o público. Se hoje eu sou um escritor, graças aos meus amigos, aqueles que me ajudaram, e aquilo que eu sonhava em ser, né? E graças a Deus estamos aí para mostrar o nosso trabalho para todas as pessoas. Então, o que você quiser ser, esforce para ser. Amém. Essa é a minha mensagem. Amém. Obrigado, pastor Isaías. Nós somos do programa Espaço Aberto. A sua história passa por aqui. Muito obrigado.